O clima extremo tem impulsionado o mercado de irrigação. O setor se prepara para alcançar a marca de 10 milhões de hectares irrigados em 2025. Gustavo Lustosa, repórter da AgFeed, tem detalhes. Gustavo, o que puxa esse ciclo de expansão? Se imagina que irrigação é algo natural até, fundamental para o plantio em diversas áreas, mas ainda tem espaço para crescer? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, quem nos assiste na CNN Money. O Brasil deve chegar ao final do ano nessa marca que você mencionou muito, impulsionado por que tem sido a agricultura no Brasil, nos últimos anos. Climas extremos, principalmente de seca, em diversas regiões, que tem motivado aí produtores a investirem para não perder, né? Não é nem para ganhar mais, é para não perder. Essa é uma estimativa aí feita ali por alguns executivos do setor, junto da ABMAC, junto da Agência Nacional de Águas, a ANA. É um avanço de quase meio milhão de hectares ao que foi fechado em 2024, né? 9,5 milhões de hectares no ano passado. É um número simbólico, como eu falei, porque mostra que a irrigação tem se tornado um sinônimo de estabilidade no agro. E o produtor, o mais interessante disso é que os produtores que estão puxando essa alta nesse ano são os produtores de laranja e café, que justamente são culturas que estão com preços altos. Então, quem tem um pouco mais de condição consegue investir aproveitando essas receitas um pouco maiores, enquanto os pivôs centrais mais comuns aí nas lavouras de soja, algodão, milho, nas grandes culturas de grão, têm aí dado uma pequena queda em 2024, em 2025, mas as outras culturas aí vão compensar. Segundo os dados aí dessa Câmara de Irrigação da ABMAC, o avanço nessas culturas deve passar de 50% nesse ano, se a gente comparar com o ano passado. Se a gente olhar, colocar esses números em perspectiva, é claro, em 30 anos o Brasil cresceu de 3 milhões de hectares para 10 milhões de hectares. Mas ainda assim o Brasil está muito atrás, por exemplo, dos Estados Unidos, que hoje tem mais de 20 milhões de hectares, né? Mais que o dobro do Brasil. Por aqui, a irrigação avança de uma forma descentralizada, como a gente viu, investimentos geralmente feitos pelos produtores e pelas empresas. É uma linha, é um tipo de investimento que é muito caro e ainda carece um pouco de linhas de apoio ali por parte do governo. E uma das culturas de destaque na irrigação hoje ainda é o algodão. A própria SLC Agrícola, uma das maiores, a maior operadora de terra do Brasil, anunciou nesse ano um projeto de 900 milhões de reais para irrigar algumas áreas que ela tem no oeste da Bahia, uma região que chove pouco. A empresa vai passar aí de 16 mil para 53 mil hectares irrigados e eles calculam nessas áreas um ganho extra de 6 a 7 mil reais por hectare por safra com essa irrigação. Então, enquanto a gente vê alguns estados como Bahia, Minas e São Paulo se destacando, outras regiões aí têm potencial, mas pouca infraestrutura. As estimativas aí também, novamente, da ABMAC, da ANA, calculam que o Brasil tem capacidade de chegar, em algumas décadas, a 47 milhões de hectares irrigados, considerando, obviamente, a disponibilidade de água e as áreas aptas. Ou seja, o Brasil está hoje usando, Gabriel, cerca de um quinto desse potencial, e o desafio, segundo as entidades, não é só a falta d'água, mas a falta de armazenamento e distribuição dessa água ao longo do ano. Existe muita resistência, existe muitos mitos em relação à irrigação, em relação ao uso de água, mas o grande lance é que o Brasil precisa construir mais reservatórios, né? Os técnicos defendem que, quando feitos de maneira adequada, esses reservatórios de água aí acabam até ajudando na recarga dos lençóis freáticos e na manutenção do fluxo dos rios em períodos secos. O que se vê é um crescimento constante aí, consistente, baseado na necessidade do produtor, não numa euforia de mercado. O produtor entendeu que ele depender exclusivamente da chuva, como sempre foi historicamente. Só que agora, em momentos de extremos climáticos, é um pouco arriscado e a irrigação pode garantir um padrão, vamos dizer assim, de produtividade um pouco mais estável. É por isso que a gente vê esses números, né, que ainda são pouco, são pequenos, chegando, né, para a gente, se a gente comparar a quantidade de áreas agricultáveis do Brasil. Hoje a gente tem ali pouco mais de 60 milhões de hectares de agricultura, mas é um número que vem crescendo ano a ano, a depender aí do produtor, a depender da cultura, né? Cada ano uma cultura acaba puxando um pouco esse avanço. É uma legislação ainda muito burocrática, mas potencial a gente tem para fazer o agro ainda ser mais produtivo e em eras de extremos climáticos, de secas extremas que a gente vê, né? É curioso que o café e a laranja puxem essa alta de 2025, porque são culturas que justamente estão com preços altos porque sofrem com o calor intenso, né? O calor intenso no interior de São Paulo, o calor intenso principalmente nas regiões de Minas Gerais, acabam fazendo com que esses preços subam. E aí o produtor que está um pouco mais preparado aí para fazer investimentos consegue mitigar esses riscos e justamente surfar nesses preços altos. Mas ainda é um mercado ainda que tem
muito a crescer aqui no Brasil, Gabriel. Como a gente vê aí, outros países como Estados Unidos ainda estão bastante na frente em termos de áreas irrigadas aqui na agricultura. E faz parte daquela missão de produzir mais em mesmo espaço, ou até um espaço menor, essa busca por produtividade aqui do produtor brasileiro e evitar, claro, estes climas ruins para algumas culturas que se tornaram bastante costumeiros aqui para o país. Obrigado, Gustavo, pelas informações. Um ótimo dia para você. Obrigado, Gabriel. Ótima tarde. Valeu.